Uma vez eu estava num chat do Rafa Camargo e a gente estava falando de opiniões polêmicas. E nesse chat eu acabei comentando que Elvira é um filme de comédia muito melhor do que Norbit. E por incrível que pareça, muita gente concordou comigo. E reassistindo esse filme hoje, eu percebo que realmente Elvira é um filme muito melhor de comédia do que Norbit. Oi, tudo bem? Meu nome é Louise e sejam bem-vindos ao meu canal, Senhor Miau. Cara, eu me lembro que eu sempre tive vontade de assistir Elvira, mas eu nunca conseguia. Eu não sei o porquê, mas eu nunca consegui assistir Elvira. E é um filme que eu queria muito assistir, porque eu sempre me encantei com a Elvira, sabe? Com o jeito dela, com a personalidade dela. E o filme parece muito minha cara, sabe? Um filme meio que família Adams, humor de família Adams e tal. E sempre me chamou a atenção esse tipo de humor, esse tipo de estética mais gótico. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu me lembro muito bem que eu ri bastante desse filme. E é um filme muito divertido. E era um filme que eu sempre quando eu pensei, sabe, tipo, pô, cara, quando eu tiver um canal, eu vou trazer esse filme pra fazer uma review, pra fazer uma crítica, pra fazer uma análise. E bem, eu estou aqui pra fazer uma crítica, uma review, uma análise, o que você preferir, sobre Elvira. E pior que eu sei que esse vídeo não vai pegar muita visualização, porque eu acho que muita gente não conhece Elvira, não conhece esses filmes. E eu acho triste. Triste porque é um filme muito divertido. E eu recomendaria pra alguém, mas muita gente não vai conhecer o Vira. Então, tipo, cara, se tu gostar do vídeo, se tu gostar do meu canal, por favor, deixa o like e se inscreva no canal, sabe? Porque eu sinto que realmente esse vídeo não vai pegar tanta visualização. Ok, eu acho que acabei falando demais. Vamos começar logo a nossa crítica de Elvira. O filme começa com a Elvira falando de um filme. E ela tava lá zoando, fazendo piada desse filme e tal. E bem, e a gente vê que no começo desse filme, que a Elvira é uma mulher de grande personalidade. E essa grande personalidade da Elvira acaba chamando a atenção do dono da emissora. Você pode estrear seu show comigo. Cara, esse começo, pra mim, fala muito bem de como vai ser o filme. E a Elvira. Por quê? A Elvira é uma personagem muito diferente. E a gente vê isso. O cabelo dela é diferente, as roupas dela são diferentes. Ela tem um decote muito grande. Grande até pra época, pra vocês terem noção. E a gente vê também que, pô, ela vai ser aquela personagem que é. Se tu tentar fazer alguma coisa com ela, ela vai resvidar. Ah, e uma curiosidade: vocês sabiam que a Elvira já foi processada? A Cassandra Peterson, que criou e que faz a Elvira no filme, já foi processada pela Vampira, que era uma apresentadora de filmes B. E, pra quem não sabe, essa era a intenção da existência da Elvira, era para apresentar filmes B. E bem, vendo isso, a Vampira decidiu processar ela, só que então a Cassandra conseguiu ganhar o processo e ela poderia usar livremente a Elvira. Mas sim, a Elvira também foi inspirada nela. E bem, quando o emissor assedia ela, ela se defende. Então por isso ela acaba sendo demitida. Mas a Elvira não se importa, afinal ela tinha um show em Las Vegas. Só que então, ela recebeu notícia que para fazer esse show, ela vai ter que bancar 50 mil para fazer esse show. E ela fica desesperada, afinal ela não tinha 50 mil. Mas, por algum motivo chamado artifício do roteiro, coincidentemente, a sua tia-avó Morgana tinha deixado uma herança para ela. Uma tia-avó que ela nem sabia quem era. Só que para receber essa herança, ela deveria ir numa cidadezinha chamada Folwell. Então ela pega o seu carro e vai para essa cidade. E cara, tipo, eu poderia cortar essa cena porque ela é irrelevante, tá? Mas eu tenho que falar um pouco sobre o humor da Elvira e o humor desse filme, bem. É mais ou menos assim a cena e tal.
A Elvira vai lá num posto e ela pede gasolina. E o cara fala, pô, tem gasolina aí, é só você pegar e colocar no seu carro. Aí então a Elvira pega um negócio de gasolina e coloca no seu carro, só que ela acidentalmente deixa cair. Aí então ela fala, pô cara, esse cigarro um dia vai matar você. Aí o cara não se importa tanto. Aí o cara vai entrar pra dentro, ele joga o cigarro fora, só que ele joga o cigarro onde que tinha gasolina. Resultado, o cara literalmente explode. Essa cena é muito engraçada, eu não vou mentir. Mas uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que o carro dela, da Elvira, foi totalmente inventado? Eles literalmente criaram esse carro pro filme. Tanto que a atriz, a Cassandra Peterson, ainda usa esse carro para apresentações. A Elvira acaba chegando em Follow. E a gente vê que a cidade é uma cidade mais pacata, uma cidade mais conservadora. Tanto que quando a Elvira chega, muita gente começa a estranhar a Elvira. E começa a ver muito seus princípios, os seus méritos, as suas partes boas, partes que agradam as pessoas, sabe? O carro da Elvira acaba quebrando e ela leva ele para um concerto. E ela fica meio frustrada porque ela vai ter que ficar na cidade mesmo depois do testamento. E o cara fala que lá existe um lugar onde ela pode ficar. Então ela vai nesse lugar e lá a gente vê que realmente as pessoas não gostam da Elvira só por ser Elvira. Ou seja, pelo o estilo dela, pela liberdade dela. A Elvira decide ir num boliche, já que era a única coisa que tinha para se divertir nessa cidade. E conhecendo a Elvira, eu não suspeitaria que isso não fosse o jeito que ela se diverta. E bem, e lá ela é sediada por dois caras. E ela é salva pelo Bob. E eles começam a conversar. Só que a Patty fica bem enciumada. Afinal, ela tem um interesse no Bob e ela percebe que Elvira também está tendo esse interesse. Recalque de mandada, eu tiro debochando. Saindo do boliche, os dois começam a conversar. Vai em frente. Me enche. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! Na leitura do testamento, a gente conhece o Vincent. E o Vincent estava meio que empolgado para a leitura do testamento. E ele já de cara também não gosta de Elvira. Cara, porque todo mundo deu Elvira? Ela parece mó gente boa. Mas enfim, bem, a leitura do testamento acontece e a Elvira fica com a casa, com o cachorro e com um livro de receitas. O que deixa o Vincent bastante irritado. O Vincent e a Elvira começam a negociar pelo livro. E bem, a Elvira joga um preço, sabe, de pô, 50 pratas pelo livro. E ele aceita. Só que então a Parai aparece e ela só ouve o preço do livro. E cara, eu não vou mentir pra vocês. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu achei que, pô, ela tava chocada pela Elvira tá vendendo um livro um preço tão barato, sabe? Tipo, pô, mano, é um livro da tua avó que morreu. Tu tá dando ele por 50 pratas? Como assim? Eu achava que era isso. Mas vendo o vídeo do ator Viana, eu vi que não. Ela não tava surpresa por causa do preço do livro. Ela tava surpresa porque ela achava que a Elvira tava fazendo programa. A Elvira chega em sua casa e ela percebe que a casa é tipo a família Adams, sabe? A casa da família Adams. Ou seja, não daria pra vender. O que, sinceramente, eu discordaria, porque eu compraria essa casa em 2 pulos. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria essa casa. Mas enfim, bem. E lá a gente conhece o cachorro da Elvira, que ela ganhou de presente. Só que então, coitado desse cachorro, ela decide calvar o cachorro e o cachorro fica assim. Coitado desse cachorro. Alguém chama alguém pra ajudar ele, cara. Esse cachorro tá sofrendo. O Vincent vai pra casa da Elvira. E lá ele percebe que a Elvira não tá com o livro, porque o cachorro escondeu o livro. E lá ele fica completamente nervoso, ele fica completamente irritado, porque ele queria muito esse livro. E a Elvira, tipo, pô, fica calmo, cara, eu vou entregar o livro assim que eu achar ele.
Então a gente vê que esse livro tem alguma coisa de especial. E esse cara é meio estranho. E aqui é um dos momentos que eu falo que esse filme não era pra estar passando na sessão da tarde. E me surpreende ter crianças assistindo ele, tá? Porque não vi. Eu me inspirei em vários vídeos pra fazer esse vídeo, tá? Um deles é do Arthur Viana. E eu vi muita gente nos comentários desse vídeo do Arthur Viana sobre Elvira, que muita gente assistia Elvira quando era criança. E eu ficava tipo, gente, cadê os pais de vocês nesses momentos? Porque, olha essa cena. Bem, a Elvira tá se trocando, aí os adolescentes vão lá tirar foto dela. Anos 80, tá, chat? Então não fiquem surpreendidos, tá? Anos 80 eram outros 500. Aí então Elvira percebe tal disso. E fala tipo, pô, vocês estão querendo me ver aí, os seus pervertidos. Então, aí então, ela bate o dedo no um deles e eles caem. E cara, tipo assim, isso é meio errado. E pera, tem uma parte bem mais errada. A gente vai falar sobre ela, mas tipo, essa é uma das partes que eu me pergunto. Como tem gente que assistia isso quando era criança e não dava errado? Bem, a Elvira acaba caindo num sono e lá ela começa a ter visões sobre a sua tia Morgana. Que eu também tenho uma curiosidade para falar sobre a tia Morgana, mas eu vou deixar mais pra frente. E bem, ela acorda. E sinceramente, cara, a Elvira é bonita até dormindo. E no dia seguinte, aqueles adolescentes voltam para ajudar a melhorar a casa. E eles trabalham bem, sabe? Tipo, pô, que trabalho é esse, gente? Que trabalho rápido. Como assim que trabalho é esse, gente? E só pra deixar claro, eles não estão sendo pagos nem nada. Então, tipo assim, eu queria esses adolescentes pra trabalhando pra mim, porque, mano. Aí, bem, e na verdade não, porque eles literalmente destroem a casa. Que negócio feio, cara. Que negócio feio. Se eu fosse Elvira, matava um por um. Mas tudo bem, o que vale é a intenção. E a Elvira começa a tentar vender a casa. E cara, tem uma coisa muito interessante em uma cena que eu queria muito comentar com vocês. Bem, a Elvira tenta vender a casa por um homem, que eu esqueci o nome, mas é um moralista, tá? Isso que a gente tem que saber. Aí então ele tenta vender a casa, só que o cara assedia muito a Elvira, sabe? Até que tem um momento que ele vai pra cima. Aí o Elvira acaba expulsando ele. Mas, cara, é muito interessante essa cena, porque, tipo, lembre-se, ele é um moralista. E ele diz que, pô, por ser um moralista, ele tem que ter mais moral. Mas vocês têm noção que a pessoa que diz que tem mais moral tem menos moral do que as pessoas dizem que tem menos moral? Ficou confuso, né? Vou tentar explicar. Tipo, a Elvira é taxada como uma mulher da vida. Uma mulher promíscua, uma mulher que não vale nada. E quanto. E ela é considerada assim, mas ela é uma mulher muito boa, muito gentil. Dá pra ser. Eu imagino sendo amigo dela. E esse homem, que, tipo, era pra ser o cara moral, que era pra ser um cara justo, literalmente assedia Elvira. E isso é bem interessante se pensar, e meio assustador, porque isso realmente acontece na vida real, sabe? Pessoas que eram pra ter mais moral são as pessoas que têm menos moral. E lembre-se do fato que ele é um moralista. E esses moralistas têm uma comunidade onde que eles se discutem entre si. E, cara, esse moralista fala que a Elvira, tipo, não vale nada. Então eles começam a manipular a cidade pra ninguém, tipo, dar emprego pra ela, essas coisas. E é isso que acontece, sabe? Tipo, pô, as pessoas começam a ignorar a Elvira, a não querer dar emprego pra ela, porque ela começa a ficar meio desesperada, ela queria um emprego. Só que ninguém queria dar emprego pra ela por causa dos moralistas. E, tipo, pô, é um preconceito muito grande. Dá pra ver que eles estão meio que cegos por causa de um preconceito, por causa do que eles acham que é certo. E eles ignoram a humanidade, sabe? Tentando procurar emprego e não conseguindo, ela se depara com o Bob, que ele tava lá mexendo nos letreiros. Aí então eles começam a conversar
E a Elvira, então, percebe que o cinema tá meio falido. Então ela decide ajudar o Bob e também porque se ela conseguisse ajudar o Bob, ela conseguiria se aproximar do Bob e também conseguir um dinheiro também. E ela tem a ideia de, tipo, pô, dar alguns filmes antigos, alguns filmes B, pra ele pra passar no cinema. E ele concorda com a ideia. E bem, então a Elvira percebe que tá escrito matinê errado, porque tinha 2 E's. Então ela vai arrumar. Então ela meio que se desequilibra e o E que ela tava segurando se torna um F. Então a Pariah vê e fica chocada. E bem, eu não vou explicar a piada, tá? Eu só vou traduzir. Eu só vou traduzir ela, mas tipo, eu me recuso a explicar essa piada. Eu me recuso. Mas vai por mim. Essa piada me faz eu parar, pensar e falar: como que tem pais que deixaram seus filhos assistirem esse filme? Cara, é impossível. Não é possível que tem pai que deixou o filho assistir esse filme sem nada. Tipo, assiste, moleque. A Elvira, com isso tudo, decide ir até os adolescentes para tentar convencer eles a assistir o show dela e o filme que eles vão passar. Porque sim, seria um filme, ela vai passar um filme para eles e depois vai passar um show para eles. Só que então, o que aconteceu? Os moralistas convenceram que se alguém conversasse com a Elvira, se eu não me engano, seria expulso. E então eles tinham que ignorar a Elvira. Aí, cara, eu sei que era pra ser uma cena séria, mas é muito engraçada, tipo, porque o Vira começa a falar: ok, tudo bem, quando eu desaparecer, não fiquem tristes por mim. Vocês vão arruinar meu único sonho, o meu único motivo. Vocês vão fazer eu perder o meu sonho. Então, não fiquem chateados por mim. Eu entendo vocês. Aí então ela começa a fazer um drama. Aí os caras ficam com pena. Mas, tipo, cara, o drama dela é muito, tipo, Kiko do Chaves, sabe? O drama dela é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. E bem, depois desse drama todo que é digno de Oscar, os adolescentes são convencidos e eles decidem ir nesse show, filme da Elvira. E bem, para isso eles tinham que sair de casa escondidos, porque, né, a família conservadora não deixa sair até tarde. Então, eles vão no cinema. Eu me inspirei no Flashdance. Para vocês que não conhecem Flashdance, ela tá falando dessa cena aqui. No cinema, eles começam a ver um filme, que é O Ataque dos Tomates Assassinos, que eu acho que ninguém conhece a não ser eu e umas 3 pessoas na Terra. E bem, e quando acaba o filme, a Elvira faz a sua apresentação. Só que a Patty aparece e troca os baldes. O balde que era pra estar cheio de glitter, na verdade, estava cheio de petróleo. Então quando a Elvira puxa, cai petróleo na cabeça dela. A Elvira fica com muita raiva, tanto da Patty como da cidade inteira. E ela promete se vingar de cada uma dessas pessoas que fizeram isso com ela. Aí bem, a Elvira estava com a sua casa com 2 adolescentes e com o Bob. Até que então os 2 adolescentes decidem voltar para casa, já que tá ficando muito tarde. Então a Elvira aproveita que os 2 estão sozinhos. Olha só que velha safada. Só que o Bob acaba falando que ele estava com fome. E então a Elvira decide fazer algo especial para eles. E ela decide então usar o livro de receitas para fazer uma caçarola. E quando a Elvira termina de fazer a caçarola, ela serve pro Bob. Só que quando ela abre a tampa, a caçarola se transforma em um monstro. E cara, sinceramente, eu não me assustei, tá? Tipo, eu já esperava essa cena, porque, tipo, eu já recebi alguns pequenos spoilers sobre esse filme. Mas sim, eu entendo quem ficou assustado com essa cena. O cachorro pega o livro de receitas e ele leva o livro para o sótão, onde que a Elvira e o Bob vão atrás. E lá eles descobrem um baú que tinha uma carta que era para Elvira. A mãe de Elvira acabou morrendo pelas mãos do Vincent. Então, para proteger a Elvira, a Morgana decide
abandonar ela, deixando pra ela um colar. Que a gente vê que o colar se transformou nesse anel que a Elvira usa. E bem, uma curiosidade sobre a Morgana. A Morgana, na verdade, é a Cassandra Peterson, que ela tava com seu cabelo original, porque ela não é uma mulher que tem cabelo preto, ela é uma mulher de cabelos ruivos. Aí sim, tá? A Elvira é uma bruxa. E ao saber desse fato, tem muitas coisas que as pessoas fariam, tipo, pô, ficariam meio preocupadas, porque, tipo, tem literalmente um grande poder em suas mãos, poderiam estar pensando de como pode funcionar seus poderes, fica pensando, tipo, pô, cara, eu literalmente sou uma bruxa e muita gente mentiu pra mim sobre isso, o que, sinceramente, né? Só que não, a primeira coisa que Elvira pensa quando ela descobre que é uma bruxa é como fazer dinheiro. Tipo, a primeira coisa que ela pensa é dinheiro. No dia seguinte, estava tendo uma festa da castidade. Porque é uma cidade pequena, eles costumam fazer essa festa. Por algum motivo que eu também não sei. Aí então, muitos dos cidadãos levavam comidas pra lá, pra todo mundo comer. E então Elvira faz essa caçarola que ela fez. E qual que era o objetivo dela? O objetivo dela era alguém puxar a tampa e soltar esse monstro. Só que o plano dela é errado porque a caçarola realmente ficou uma caçarola normal. E uma caçarola até que bem gostosa, porque todo mundo começou a comer numa vontade. Só que essa caçarola, na verdade, deixa as pessoas com um impulso, uma vontade mais aberta, tentando dizer isso de uma forma leve pra minha mãe não me dar uma surra e me deixar de castigo. Tipo, é uma pataquada essa festa. Porque, tipo, velho, eu não posso falar essa palavra porque, né, eu não quero levar uma surra da minha mãe. Mas, tipo, o filme insinua que aconteceu uma coisa de 3, sabe? Eu não duvido que tenha acontecido uma coisa, tipo, de 3 ou de 4. Porque, tipo, não dá pra pensar outra coisa. Tipo, o filme insinua isso, que eu não posso falar. O Vincent acaba vendo tudo isso. E ele vê que a Elvira descobriu sobre esse livro de receitas. E ele até tenta reivindicar o acordo, só que a Elvira diz: não, eu não vou querer mais fazer acordo com você. Agora sai da minha frente, seu velho. Aí então ele fala, tipo, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar você e o seu cachorrinho. E quando eu conseguir, pode ter certeza que eu vou matar você sem dó nem piedade. Palavras dele, tá? Não a minha. Então, sim, basicamente sim. Ele promete que vai conseguir o livro, ela querendo ou não. Achou que eu tava brincando? A cidade inteira fica pirada com Elvira, tá? Porque, tipo, eles suspeitam que a Elvira foi a causadora disso tudo. O que é verdade, mas, tipo, gente do céu, vocês nem têm prova. Como assim, gente? Tipo, vocês que estavam nesse fuzuê todo e vocês culpam a Elvira? Claro, eles têm razão, porque realmente foi Elvira, mas... gente, já acusar a Elvira assim? De graça? O Vincent, então, fala que ela fez bruxaria. Então, a cidade decide queimar a Elvira. O Vincent consegue pegar o livro. E, cara, eu sei que é uma cena completamente desnecessária, mas eu tenho que comentar porque, tipo, eu acho ela muito engraçada. Bem, a Elvira tá lá presa e os adolescentes decidem ajudar ela. Aí, então, eles vão lá de cima da cadeia, onde que ela tá presa. Aí, então, eles começam, tipo, a quebrar o teto pra libertar a Elvira. Só que todos eles caem. E, tipo, é revelado que eles estavam abrindo o lado errado, porque ela tava no outro lado. A Elvira consegue se libertar usando o anel dela. E lá, ela se depara com o Vincent. E lá, ela começa a ter uma batalha, só que ela acaba perdendo um anel. Então, o Vincent vai atrás dela, numa cena que eu juro que eu ri bastante, porque essa perseguição, eu juro pra vocês que eu ri bastante. E, bem, com essa treta, eles acabam entrando na casa da Elvira, que é a casa da Morgana. Não tem muito o que dizer sobre isso. Aí então, eles começam a batalhar. E o Vincent acaba sendo derrotado. Só que então,
a Elvira não consegue resgatar o livro de receitas, porque o livro já estava pegando fogo. E como ela não queria morrer, ela deixa o livro para trás. E a Elvira fica muito chateada, porque já estava chegando o dia do show dela e ela não tinha conseguido dinheiro. Só que aí então, toda a cidade veio para pedir desculpas. E eles disseram que iriam ajudar a consertar a casa dela. E todo mundo começa a ser legal com a Elvira. Só que então ela recebe a notícia que já que seu tio tinha morrido, toda a herança dele caiu para ela. Ou seja, ela estava literalmente muito rica. E ela então conseguiu o dinheiro e ela fez a apresentação. E essa apresentação me faz eu questionar como isso estava na sessão da tarde e tinha criança assistindo de boa e os pais não estavam prestes a dar uma chinelada delas. Se fosse eu, minha mãe já teria dado uma chinelada em mim, mas tudo bem. E com esse final que acaba Elvira. Cara, é um filme muito divertido. Eu gostei muito de assistir Elvira, cara. Tipo, é um filme muito divertido, é um filme que você vai rir muito, cara. E, tipo, eu confirmo aqui, tá? Elvira é um filme de comédia muito melhor do que Norbit, tá? Talvez eu até traga uma review sobre Norbit e comentando os motivos do porquê. Mas, cara, tipo, eu me diverti demais com a Elvira, cara. A Elvira é uma personagem muito carismática. Os personagens são muito carismáticos. Eu, sinceramente, me diverti muito com esse filme. Eu daria um 8,5 pra ele. Ele é um filme muito divertido. E bem, essa foi minha review. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero muito fazer mais desse tipo de vídeo, porque eu gosto de fazer crítica, de review, mais de resumo. Tipo o Rafa Camargo, o Canal Piuí, o Arthur Viana. Eu gosto muito de fazer esses vídeos. Eu sempre gostei, na verdade, de assistir esses vídeos. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo e que vocês também queiram que eu fale mais de filmes um pouquinho mais desconhecidos ou de filmes não tão populares, mas também não tão desconhecidos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bem, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Se inscrevam no meu canal, Senhor Miau. Me sigam no Instagram. Eu prometo que eu vou postar alguma coisa. Eu vou deixar de não postar as coisas. E bem, esse foi o vídeo. E até a próxima.